Bom dia, então vamos retornar à leitura do capítulo agora 11 do livro Aconteceu na Casa Espírita, que traz como tema no auge da crise. Então aqui é onde mais o máximo que conseguiram atingir a espiritualidade inferior aos trabalhadores desta casa. Então vamos ver o que aconteceu até onde eles conseguiram chegar, que é o máximo, né, no auge da crise. Na casa dos Boaventura, Gonçalves e Daniel, os prepostos das trevas para aquele caso, dominavam o ambiente espiritual. A porta de entrada era o senhor Boaventura, que lhes atendia com facilidade às ondas de pensamentos e sentimentos inferiores. A responsável pelo atendimento fraterno padecia grandes dificuldades. Sob a atuação das trevas, o marido já havia feito grandes doações para a seita lunática, esperando Deus lhe restituir em dobro todas as suas doações. A tarefeira já sofria com falta de recursos para saldar as despesas básicas da casa. Márcia demonstrava grande testemunho de paciência e fé, suportando corajosamente os desequilíbrios do esposo fanatizado. Certa noite, quando os ataques dos adversários estavam no auge e o senhor Boaventura fazia sua pregação falsa e absurda, Márcia recolheu-se para dormir, após prece fervorosa. Quando as emoções a conduziram às lágrimas, sentiu-se envolvida em doces fluidos e, sob a ação magnética dos espíritos amigos, adormeceu tranquilamente. Então é comum quando a gente faz uma prece realmente com o coração aberto, que essa oração chegue até eles, a gente sente a presença, sente o envolvimento. Desdobrada do corpo no mundo espiritual, eis que lhe aparece o mentor responsável pelo centro onde ela trabalhava dedicadamente, endereçando-lhe em seguida essas carinhosas palavras: Márcia, minha irmã, Jesus te abençoe nos testemunhos. Vendo o benfeitor resplandecente, a tarefeira desdobrada lançou-se de joelhos, rogando a seguir. Louvado seja este momento. Senhor, não o conheço. Contudo, meu coração o identifica como um mensageiro de Deus, atendendo minhas rogativas. Ouve por misericórdia minhas súplicas, ajudando-me a suportar meus problemas. Não sei o que aconteceu comigo e o porquê de tanto sofrimento. Me tiraram o que possuía de mais sagrado na vida. Nada me tortura tanto quanto a proibição por parte do meu esposo de executar as tarefas espíritas. Onde eu errei? Estarei sendo punida? Bom amigo, já que Deus me concedeu a misericórdia da sua visita, compreendo meu coração ferido. Desculpe meu desespero e diga-me o que aconteceu. Márcia, minha filha, disse o mentor, aproximando-se e acariciando-lhe delicadamente os cabelos negros. Deus não te permitiria sofrer se não julgasse ser útil para o teu próprio adiantamento espiritual. Então, como a gente vem falando nos outros vídeos, na leitura dos outros capítulos, só há permissão para sofrer, para o sofrimento, se a pessoa em que está sendo acometida esse sofrimento vai receber algum aprendizado com isso. Se realmente ela precisa desse aprendizado, tá? Então não há uma permissão para sofrer sem que haja necessidade. Nada é injusto. Se está se passando por uma situação em que está difícil, em que se está sofrendo, em que a dor é forte, é porque há uma necessidade. Então, se questionar, né, o porquê está passando por aquela situação e o que se tem que aprender com aquilo ali. Então, como ele diz ali, ó, Deus não te permitiria sofrer se não julgasse ser útil para o seu próprio adiantamento espiritual. Teu marido está de fato sob poderosa obsessão. Esses adversários, na realidade, desejariam te envolver com o objetivo de desestruturar o departamento do atendimento fraterno. Não encontrando brechas em ti, envolveram teu esposo, invigilante, almejando atingir-te por tabela.
Contudo, se o Senhor da vida lhes permite agir assim, é porque a Terra, um mundo de provas e expiações, enseja para aqueles que reencarnam aqui experiências, testes de suportação, que farão brotar naqueles em processo de aprendizado, provas ou expiações, certas virtudes no campo de compreensão humana. Encara teu esposo como um doente mental, necessitado da nossa piedade. Infelizmente, é assim que ele acabará dentro em breve. Os inimigos do bem encontrarão tamanha afinidade junto a ele, tamanha afinidade junto a ele, que sua mente começa a sofrer verdadeiro processo desequilibrante. Terás de ser forte. Não estarias ligada a ele se não guardasse compromissos profundos. A propósito, segundo nos dizem os espíritos simpáticos que te assistem, tu firmaste compromisso aqui no mundo espiritual para tentar conduzi-lo no bom caminho, espiritualizá-lo um pouco mais. E temos acompanhado os teus esforços. Mesmo diante de tantas dificuldades, segue confiante, tolerando, quanto possível, as alucinações do teu esposo. A ganância material é que vai fazer com que ele se perca completamente no caminho. Quanto a ti, logo a logo estarás de volta às atividades do centro, pois que esse processo está chegando ao fim. Viemos trazer nossa promessa de que não serás desamparada, se suportares resignadamente teu esposo, fazendo o que estiveres ao teu alcance para conduzi-lo ao caminho do bem. Te asseguramos que o básico, a fim de que continues tua caminhada, não te faltará. Quanto a ele, se não souber aproveitar da tua convivência, restará o pesar de, no mundo espiritual, descobrir que tinha um instrutor espiritual encarnado para conduzi-lo ao céu das boas aventuranças, mas que não soube aproveitar, desperdiçando a oportunidade por orgulho, machismo e ambição. Olha só, muitas vezes observar quem está no nosso lado, né? O que eles estão fazendo, porque nós não estamos juntos num grupo familiar, num grupo de amizade, ou mesmo num grupo de trabalho, por acaso. Há sempre algo a ser resgatado ali. Ou a pessoa está aprendendo, ou está ensinando alguma coisa. Está destinada àquela situação. Então, nos cabe mais observar, analisar. Como ali o Boaventura, ele não soube aproveitar aquela pessoa que estava ali, né? Um anjo, como ele diz, que podia ter o alavancado para uma evolução espiritual mais rápida. Então, isso tudo por orgulho, machismo e ambição. Terá de se preparar a fim de retornar ao planeta e recomeçar, sem contar desta vez com um guia caridoso. Isso é o consolo, né, que a gente tem, de que jamais vamos ser abandonados, jamais vamos ser esquecidos, né? Por mais que a gente erre, sempre temos uma segunda chance, terceira chance, quarta chance, quer dizer, nunca acabam as chances da nossa melhora, da nossa recuperação. Então, por mais que a gente erre, sempre vamos ter uma nova oportunidade de recomeçar, às vezes com mais dificuldade, né? Então, a gente tem que aproveitar o máximo possível para aprender na que estamos. Mas se não aprendemos, vamos voltar e refazer tudo de novo. Brevemente estarás recebendo a visita de Castro e Israel. Eles, representando a caridade, haverão de te socorrer no que for necessário. Segue corajosamente e confiante, na certeza de que este teu testemunho de agora te lançará a planos espirituais superiores. Todo sacrifício útil em benefício de alguém é merecedor de recompensas e o Senhor não te faltará. Márcia, sentindo-se consolada, abraçou longamente o mentor da instituição, acompanhando-o a esferas maiores para executar de tarefas superiores. Enquanto essa conversa acontecia num clima sublime, no plano espiritual inferior, Daniel e Gonçalves envolviam Boaventura em projetos infelizes. Boaventura, disse o camarada imediato de Júlio César,
Continue doando seus recursos financeiros ao ministro de Deus. Permaneça impedido, a qualquer custo, sua esposa de trabalhar no terrível centro espírita, a fim de que você alcance graças e glórias junto à providência divina. Deus quer ver até onde vai a sua coragem. Depois, quando você tiver doado tudo, aí sim virá a recompensa. Então, cada um escuta o que quer escutar, né? O obsidiado estava esgotado espiritualmente, sentindo-se fatigado. As entidades inferiores perturbavam-lhe profundamente o intelecto. Todas as noites, em desdobramento, recebia a visita dos adversários que o contaminavam com suas ideias falsas. Em vigília, faziam-no cair no ridículo, levando-o onde quer que estivesse a orar em voz alta. Os amigos se afastaram e, aos poucos, os parentes abandonaram-no à própria sorte. Viu a diferença de uma obsessão de fascinação e uma obsessão de possessão? Porque aqui ele já estava praticamente possuído pelos espíritos inferiores, porque não era mais ele que controlava a situação. Então aqui está uma situação de posse, de obsessão de posse. Porque eles faziam dele fazer, como diz ali, cair no ridículo. Tá? E essas são as situações onde há uma obsessão já controlada pela espiritualidade inferior, pelos inimigos espirituais. E por que não pensava em outra coisa, continua aqui, senão ficar rico com as bênçãos de Deus, os adversários tinham largo acesso a ele, conseguindo, de certa forma, atrapalhar o trabalho de Márcia Boaventura na instituição espírita. Diante desse processo obsessivo, Boaventura começava a ter pequenos lapsos de memória, comprometendo-lhe a atuação na fábrica, onde laborava como operário. Dias após dias, Boaventura caía no desvario sob a atuação dos inimigos da verdade. Constantemente promovia discursos fanáticos a fim de angariar prosélitos para a seita da qual participava. Além disso, proibira terminantemente sua companheira de participar dos trabalhos espíritas. Márcia Boaventura, contudo, continuava firme nos testemunhos, tolerando e suportando corajosamente o marido perturbado. Todavia, na fábrica em que o esposo trabalhava, os colegas já não o conseguiam tolerar, pelos discursos insistentes em torno da religião, com o desejo de convertê-los. Essas atitudes promoviam debates acalorados, discussões improdutivas e muitas vezes brigas desnecessárias. A situação de Boaventura complicou-se demasiadamente, a ponto de ser demitido do emprego por sua postura perturbadora, indelicada, além de ter decaído assustadoramente na produção profissional. Agora, desempregado, de volta ao lar, deu a notícia abalando sensivelmente a esposa dedicada, que agora estivesse confiante. Que embora estivesse confiante na providência divina, não conseguiu se livrar das angústias e dificuldades emocionais naturais desse processo. Acho que era o reflexo do óculos aqui que não me deixava ver. Agora vamos ler melhor. Entretanto, desejando tirar o bem do mal, Márcia pensou que a soma em dinheiro, referente às rescisões do contrato e com os benefícios trabalhistas, poderiam aliviar as despesas atrasadas e conseguiriam manter-se até que o esposo encontrasse um novo emprego. Mas Boaventura, de posse do valor considerável referente ao acerto de contas com a empresa, decidiu fazer doação dos seus últimos recursos à seita religiosa. Márcia, quando soube, quase desmaiou. Contudo, não adiantaria conversar com o esposo. Era visível seu desequilíbrio. Já estavam praticamente falidos. Nesse período, Daniel, dirigindo-se a Gonçalves, disse-lhe: acho que nossa missão está cumprida. Márcia está arrasada e não poderá retornar mais às tarefas do centro. Obrigatoriamente precisará encontrar um emprego a fim de suprir as necessidades básicas da casa. Devemos voltar às instituições para darmos as boas notícias ao nosso chefe, recolhendo-lhe as congratulações pelo nosso
excelente trabalho. Ainda não terminou. De retorno ao centro espírita, os adversários foram recepcionados por Elvira, que os colocou a par dos acontecimentos. Todos eles comemoraram. A casa de fato passava por graves tumulto. A saída de Maria Souza, carregando consigo cerca de 30 pessoas, gerou fartos comentários. Os dirigentes, contudo, permaneciam reflexivos, orando e trabalhando com admirável discrição, controlando os focos de comentários improdutivos com notável autoridade moral. Durante essa agitação, Israel efetuou um seminário a respeito da casa espírita, seu funcionamento, trabalho e trabalhadores, tal como havia sido sugerido e incentivado pelos amigos espirituais. Nas vésperas da necessária apresentação, os benfeitores espirituais enviaram mensagens incentivadoras, enfocando temas importantes acerca do trabalho no centro espírita, fornecendo interessante material a Israel, que pôde aproveitá-los no estudo programado. No decorrer da palestra, os bons espíritos envolveram todos os presentes em fortes vibrações, ajudando-os a compreender a lição. Terminada a exposição, o saldo fora muito positivo. Os participantes retiraram-se pensativos e alertados. Isso gerou uma modificação no ânimo de muitos, promovendo ao longo dos dias uma relativa calmaria, dificultando um pouco mais os trabalhos dos adversários. Geralmente, quando a gente vai para uma reunião, a gente sai renovado, né, motivado, com 1001 ideia, com aquela vontade, né, de continuar, de fazer, de trabalhar. Então, essas reuniões que se fazem periodicamente são promovidas também pelo plano espiritual superior, pelos trabalhadores da casa do plano espiritual, que nos envolvem nesses sentimentos nos incentivam ao trabalho, né? Nos envolvem no sentimento de compaixão, de benevolência, de caridade, de amor ao próximo, e aí a gente sai renovado mesmo dessas reuniões. Então, elas são também muito importantes nos grandes grupos, não só nos grupos que estão formados já de estudo, de trabalho, mas sim reunir todos os grupos através de confraternizações, de reuniões, de diálogos fraternos para todos em conjunto. Então, mais uma vez, até o próximo capítulo.